Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saudades de vocês por aqui. As últimas 2 semanas não consegui aparecer, por excesso de trabalho mesmo. Nós voltamos a operar, tomando todos os cuidados, né? Porque ainda estamos numa pandemia, mas tomando todos os cuidados. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Queria agradecer também demais o carinho de vocês. Meu bebezinho aqui, ó, que já tá ficando grandão e no final do dia parece que a barriga aumenta ainda mais. Tudo bem, gente? Beijos! Sejam todos muito bem-vindos. E o assunto da nossa live de hoje é uma dúvida muito frequente e uma queixa muito frequente ali da nossa enquete, né, que eu fiz, quem se incomoda com aquela gordurinha na região das axilas. Grande maioria das pacientes, assim, 80% falando que sim, elas se incomodam. E o que eu queria contar pra vocês é que essa gordurinha, essa pelinha que fica incomodando quando se usa biquínis, regatas, lingeries e fica aquela gordurinha saltando, podem ter causas diferentes e os tratamentos vão depender da causa de cada uma. Beijo, gente! Muito obrigada pelo carinho de vocês, sabe? Os presentes, as mensagens, tudo. Fico muito emocionada. Muito obrigada mesmo. Eu e o Romeuzinho aqui, ó, a gente agradece bastante. Então vamos começar. A causa mais comum desse volume na região das axilas é a gordurinha localizada, né? Então a gente vê muitas pacientes que sentem aquele voluminho, e é uma área que eu procuro sempre observar quando a paciente vem para fazer alguma cirurgia de mama, seja mama redutora, seja colocar prótese, seja retirar o excesso de pele. Então eu sempre olho, porque quando a gente levanta tudo, coloca a mama no lugar, às vezes essa gordurinha até salta. E é um procedimento que pode ser realizado junto com uma prótese de mama e traz muito benefício para a paciente. Às vezes ela nem tá olhando essa gordurinha, mas cabe ao cirurgião olhar e orientar, e depois ela vai passar a se queixar, porque dá uma subidinha nela, né, quando a gente dá um up nas mamas. E quando é uma sobra de gordura, o tratamento é muito mais fácil. Nós podemos realizar uma hidrolipoaspiração, que é uma lipoaspiração sob anestesia local. E é possível realizar essa hidrolipo porque a área é muito pequena. Então, a hidrolipo é uma lipo sob anestesia local. E assim como qualquer remédio, nós temos um limite de toxicidade. Isso é uma coisa que eu queria muito conversar com vocês, sobre a segurança de uma hidrolipoaspiração, né? Foi noticiado aí um caso super grave que aconteceu, mas gente, não é possível hidrolipoaspirar, fazer uma lipo sob anestesia local em grandes áreas, e muito menos no corpo inteiro e colocar gordura no bumbum. Por quê? Porque existe um limite tóxico. Então é a mesma coisa de uma cartela de dipirona. Eu não posso tomar 3 cartelas de dipirona. Eu vou ter uma intoxicação e vou ter todos os efeitos colaterais e até efeitos muito graves, né? É a mesma coisa com anestesia local. Então, quando a área é muito pequena, então uma região só de papada ou uma região só de axilas, é possível realizar sob anestesia local, tá? Assim como, então, as axilas que eu falei. Já falei e fui repetindo de novo. Quando, então, nós temos a gordurinha nessa região, ela pode ser lipoaspirada no mesmo momento de uma cirurgia nas mamas, ou apenas ela, isoladamente. Realizamos, então, um furinho muito pequenininho, por onde irá entrar uma cânula de lipoaspiração, e eu farei, então, a lipo dessa região. O que é importante quando nós realizamos a lipo dessa região é que é uma região que demora um pouco para desinchar, porque é uma pele bem fininha, é diferente de outras peles, né, do nosso corpo, é uma pele bem fininha, então o inchaço fica bastante evidente no pós-operatório, principalmente nos primeiros 2 meses. Então paciência que ela vai desinchar e vai colar, tá? Quando então é uma gordurinha, é muito mais fácil o tratamento dessa região. Agora, segunda causa que a gente tem que ficar muito atenta. Tem muitas pacientes que falam, é uma gordurinha, eu preciso retirar essa gordurinha. E quando nós vamos palpar, não tem gordurinha nenhuma. Tem o quê? Uma sobra de pele. Então, precisa ser bem avaliado. Quando existe uma sobra de pele, não adianta a gente realizar uma hidrolipo, porque a gente não vai tratar
vai murchar ainda mais e pode até piorar, gerando então mais sobra de pele. Então, em casos que tem essa sobra de pele, a indicação vai ser retirar essa sobra de pele, procurando então trazer a cicatriz para a região de dentro da axila, para ficar bem escondidinha, bem oculta. E também podem ter casos em que a paciente apresenta tanto sobra de pele quanto de gordura, e aí o tratamento precisa ser associado. Então, primeiro uma lipoaspiração e logo depois que faz a lipoaspiração, retirar essa sobrinha de pele, gerando então uma cicatriz que fica bem abaixo aqui da região das axilas. Com o braço fechado não é possível ver essa cicatriz, tem que ficar numa qualidade muito boa, com um pontinho bem feitinho, para que não seja possível ver mesmo quando a paciente levanta o braço. E uma outra causa que a gente tem que ficar muito atenta é a chamada glândula acessória, que são as mamas, também tem outros nomes de mamas extranumerárias, são mamas que se desenvolvem em outros locais do nosso corpo. Então, quando a glândula tem uma consistência mais endurecida, um dos primeiros sintomas, né, os primeiros sinais, é uma glândula mais endurecida, que se altera, aumenta de volume durante a menstruação, dói muito e é mais endurecida, então a gente tem que se atentar a uma outra causa, que são essas mamas extranumerárias. O que são? É uma glândula mamária fora mesmo da sua mama, e isso é possível acontecer. Quando a gente é feto, lá no útero materno, nas primeiras semanas, assim, bem no comecinho mesmo, nós nos desenvolvemos como qualquer mamífero. Então, nós desenvolvemos glândulas mamárias ao longo de toda uma chamada linha láctea, né? Que é uma linha que vem desde as axilas e vai até a região da virilha. E essas glândulas ao longo dessa linha láctea, elas vão desaparecendo até que sobram apenas 2 brotos mamários na região então central do tórax, a região bilateral das mamas. Em algumas pessoas, essas glândulas não desapareceram completamente. Então, tem pessoas que formam até areola mesmo, pigmentada em outras regiões, o que são bem raras, né? É muito difícil a gente ver, mas tem na literatura descrito casos de mamas em outros lugares, mamas bem formadas e mamas que podem até produzir leite. Mas o mais comum não é com o bico do peito, não é com a areola, nada. É apenas uma protuberância, um aumento de volume em algumas regiões, e a mais comum das glândulas extranumerárias é a mama axilar, que é uma mama mesmo formada na região das axilas. Tem casos muito grandes, muito graves, né, que não gera nem dúvida, a gente já sabe que é uma mama extranumerária, e tem casos que geram uma dúvida, porque é uma mama muito pequenininha nessa região. O principal exame que vai diferenciar, além de toda essa história que eu contei pra vocês, de dor, de aumento de volume da menstruação, vai ser a ultrassonografia. Então, a ultrassonografia, ela vai diferenciar se é apenas gordura ou se também tem um componente de glândula mamária. Quando existe esse componente de glândula mamária, ele é mais endurecido. Então, por mais que nós realizemos a lipoaspiração nessa região, essa glândula não consegue ser destruída e eliminada. Então, o tratamento cirúrgico para essa mama axilar é também uma retirada cirúrgica, parecida com essa que eu contei para vocês da pelinha. Então, fica uma cicatriz também nessa região das axilas, para retirar o excesso de pele e retirar toda a glândula presente nessa região. Quando existe essa glândula extranumerária, é um procedimento que é autorizado pelo convênio médico. Então, a parte hospitalar é toda pelo convênio médico, e se seu médico por acaso não é credenciado no seu convênio, você pode fazer o pagamento da parte hospitalar e depois solicitar um reembolso dessa parte. Por que o convênio libera? Porque existe um risco minúsculo, raro, de desenvolver um câncer de mama em qualquer glândula mamária. Então, também existiria aqui, por isso que é autorizado pelo convênio médico a retirada, então, dessa glândula extranumerária, tá? Em qualquer região do corpo, sendo a mais comum na região das axilas. Por isso, é muito importante procurar pelo seu cirurgião plástico de confiança, que ele seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é muito importante. E ele vai poder analisar, verificar, colher toda a sua história,
se tem dor, como que é, quando apareceu e poder indicar o melhor tratamento. Então, nem toda gordurinha na região das axilas é tratada apenas com a lipoaspiração. Temos outros casos também. Era sobre isso nosso vídeo de hoje, gente. Muito obrigada, uma boa noite para vocês. Desculpa o atraso, que eu acabei de atender a última paciente. E muito obrigada por todo o carinho de vocês, tá bom? Um beijo, até mais. Ó, Douglas. Idade mínima para fazer essa cirurgia, o que a gente costuma orientar é pelo menos 2 anos após a menstruação. Então tem meninas que são muito novinhas, mas tem essa glândula nessa região que gostariam de retirar. Então 2 anos após a menarca, que é a primeira menstruação, é permitido qualquer cirurgia na região das mamas e também nas mamas acessórias, tá? Um beijo, gente, muito obrigada e até mais!